Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela. E aqui eu compartilho reflexões sobre o budismo e como transformar a nossa vida e estar no caminho do Buda. Eu estava lendo um livro em que o sensei, meu mestre Daisaku Ikeda, comenta sobre um personagem real da história da Índia, que eu nunca tinha ouvido falar. Se chama Rei Ashoka. Eu acho que em português se fala Ashoka, mas eu tenho uma amiga da Índia e ela me falou que se fala Ashoka mesmo. Inclusive é um personagem que ela aprendeu na escola, na Índia, né? Quando eles estão lá aprendendo história, o período do rei Ashoka é sempre, enfim, citado, é sempre estudado. E eu achei, caramba, eu vou aprender um pouco mais, porque um sensei fala e ele conta um pouquinho sobre quem foi o rei Ashoka e como ele transformou a vida dele. E aí eu decidi também aprender um pouco mais sobre esse cara e trazer aqui pra vocês, porque eu acho que a gente pode não só aprender, mas como também transformar nossa própria vida com esse budismo, que foi o que ele fez. É o seguinte, o rei Ashoka, ele não era somente um rei, ele era tipo um imperador, né? Ele era uma pessoa que estava ali buscando expandir o território, obviamente, através da força. Então, era ali 260 anos antes de Cristo, ele tinha acabado de vencer uma das maiores guerras da sua vida. Tinha mais de 100 mil pessoas eliminadas, 150 mil pessoas deportadas. E no meio de toda aquela destruição, que você sabe que as pessoas que estão expandindo o território devem se sentir muito orgulhosas, né? Mas na hora, quando ele vê toda essa cena, se depara com tanta destruição, ele começa a chorar. Assim. Ashoka, né, ele foi considerado o maior imperador da Índia antiga. E ele, exatamente nesse momento, no seu auge, na sua guerra mais importante, ele tomou a decisão de que ele mudaria a história da humanidade para sempre. E a gente não tem muitas referências, né, desse tipo de imperador, de pessoas que, enfim, com muitos valores, assim, do Oriente. Então, eu achei que seria muito interessante trazer isso aqui para vocês, né? Vamos lá. Agora, quem foi ele? Ele, pra gente poder entender melhor sobre essa transformação na vida dele, né? Ele nasceu ali mais ou menos uns 300 e poucos anos antes de Cristo. Ele é neto fundador do Império Maurya, em Chandragupta, e ele cresceu numa corte ali, né, cheia de intriga, violência política e poder. Ele foi treinado, tem inclusive um filme sobre ele, que é de Bollywood. Enfim, então, essa minha amiga, né, ela falou assim, olha, é Bollywood, não é um documentário, então eu vi um pouquinho, tem 3 horas o filme, e vou terminar de ver, nem vi nem metade do filme, mas eu vou ver ele na íntegra, enfim. Mas ele foi treinado, né, então uma parte, o início do filme que eu vejo, ele criança e ele ali sendo treinado para ser justamente um combatente, né? Um lutador, uma pessoa que vai dominar. E dizem, né, que ele chegou a eliminar inclusive 99 irmãos, assim, para poder ascender, chegar ali no poder. O número ali de quantas pessoas ele realmente, da própria família, ele realmente eliminou, ainda é discutido, debatido entre os historiadores, mas o que se sabe é que ele chegou ao poder, ele ascendeu por meio da força, não foi por flores, não foi com flores, isso é um fato. Enfim, ele governou, né, um território que hoje corresponde praticamente a todo o subcontinente da Índia. Então é um território enorme.
Enfim, ele historicamente tem, enfim, vários, você pode pesquisar, ele é uma figura muito importante na Índia antiga. Então, um fato aqui, né, ele antes de se converter ao budismo, ele era conhecido como o, né, Choca o cruel, porque era assim, ele era essa pessoa que ele queria expandir o território, ele não se importava quantas pessoas ele tinha que eliminar, ele fazia. Só que quando ele começou a praticar o budismo, depois, né, de cair em si, de ver tanta destruição e se dar conta de que aquilo não era o correto, ele passou a ser conhecido como Dharma, Dharma Choka. E Dharma é um conceito que a gente não usa muito no budismo de Nichiren Daishonin, porém é um conceito budista e nós usamos mais o conceito de caminho do meio, lei mística, Namyoho Renge Kyo, o que pode ser aí, né, ser usado como quase que sinônimo, tá? Então ele passou a ser justamente essa pessoa. Então o que ele fez, no fim das contas, depois que ele se converteu ao budismo? Ele transformou o veneno em medicina, ele transformou o maior problema da vida dele, que era uma coisa interna, que era essa sede. E não só a sede de expansão, porque isso não é um problema, a gente pode querer o que a gente quiser. O negócio é o meio que a gente faz para chegar lá, né? Esse é um grande problema. Então ele transformou isso em medicina, em remédio. Por quê? Aí vem. Ele começou... não, calma aí. Ele lançou, né, antes de chegar ao porquê, o que ele fez, essa guerra que ele travou é uma guerra contra o reino de Kalinga, e que era a região que hoje é Odisha, na Índia. Então ele queria expandir o império e queria poder, e ele venceu. Só que, né, a um custo devastador de muitas vidas. E aí ele colocou em pedra uma frase que é a seguinte, ó: 150 mil pessoas foram deportadas, 100 mil foram eliminadas. Outra palavra, mas eu não posso falar aqui. Em batalha. E muitas vezes mais morreram depois. Isso são palavras dele que ele colocou, cravou em pedra, né? Para a eternidade. Porque ele não queria mais aquilo. Ele não queria. Então, o que aconteceu, o que a gente raramente vê numa história, que é um conquistador olhando para o resultado da sua vitória, e ao invés de se sentir orgulhoso, como ele já tinha sentido muitas vezes, ele sentiu vergonha. Assim. Não foi derrota. Não foi, ai, caramba, não foi o suficiente, ou não gostei do que foi feito. Foi vergonha. Ele estava no topo e sentiu um vazio. Assim. Agora eu imagino assim, eu pergunto para você e coloco aqui. Você não precisa dar detalhes, se não quiser. Se quiser, eu vou inclusive ler em algum... Eu posso ler em algum vídeo no futuro. Mas assim, já aconteceu algum momento em que você chegou lá aonde você queria, lá no cume, vamos dizer, da montanha, e ao invés de se sentir orgulhoso, você sentiu que faltava alguma coisa, que aquilo ali não estava correto, apesar de você estar conquistando, né? Enfim, imagina agora, se isso acontecer com você, você sabe mais ou menos como se sente. Agora imagina numa escala de império, né? Uma escala muito maior. Então, foi uma derrota, vamos dizer assim, uma vergonha muito mais pesada, porque envolve, inclusive, a eliminação de outras pessoas, né? Então, foi ali que Kalinga, depois de Kalinga, né, dessa batalha, que ele se aproximou do budismo. Segundo o que contam, ele encontrou um jovem monge ali falando sobre o budismo, né? Ele estava pregando na rua, e ele ficou impactado com a tranquilidade, a serenidade daquele monge. E aí ele se acercou, começou a perguntar e começou a aprender os ensinamentos do Buda, ou seja, o Dharma, o caminho do meio, sobre a lei mística.
e começou a mudar. E aí, quanto mais ele estudava, mais ele entendia e o que o poder, né, que ele buscava a vida toda estava no lugar errado. Esse poder, essa ascensão, essa coisa que ele queria, não era exatamente o que ele precisava. Foi por isso que ele sentiu um vazio. Então, o poder real não era sobre o território, era sobre o ser humano, era sobre ele mesmo, era uma batalha interna. Então, o fato é que ele fez algo sem precedente na história. Como tinha comentado, ele começou a usar o poder dele, porque ele ainda assim era uma pessoa, ele ainda era um imperador. Ele começou a usar o poder de Estado dele para propagar valores humanistas. Então ele construiu um hospital, ele plantou árvore, e não é de plantar árvore para ser bonito, não, é porque precisava, né, muitas pessoas caminhavam, né, faziam seus trajetos, suas viagens caminhando, então era para poder criar mais sombra para os viajantes poderem descansar. Olha só, o pensamento dele era poder ajudar as pessoas que estavam ali transitando. Então ele proibiu, inclusive, sacrifício de animais em cerimônias, né? Ele mandou gravar ensinamentos éticos em rochas e pilares por todo o império dele, para que as pessoas pudessem olhar e saber e refletir sobre aquilo no dia a dia delas, né? São chamados Edictos de Ashoka. E alguns, enfim, são documentos históricos e mais importantes da humanidade. Você pode procurar aí e ver como é que é. Agora, a questão é a seguinte, assim, trazendo para nossa realidade aqui, para nossa vida, né, e o budismo de Nichiren Daishonin, a gente consegue ver que esse é um conceito que ele fez, é um conceito muito claro sobre transformar o veneno em medicina, como eu já tinha comentado, mas também tem um paralelo sobre o conselho, com o conselhufo, né? Porque a gente sabe como o indivíduo pode transformar a sociedade. Como a transformação de uma única pessoa decidir ser melhor e decidir fazer o melhor na sociedade. Olha só. Ele, enquanto imperador, ele tinha, inclusive, poder para poder fazer com que o bem fosse implantado de maneira mais exponencial. Mas a gente pode fazer isso também dentro da nossa casa, no nosso trabalho, né? Então, a propagação, né, da lei budista foi o que ele viveu de maneira, assim, exponencial por conta do seu poder, porque ele era um imperador. Mas a gente também pode fazer a mesma coisa. Então, essa é uma lição, né, que o sofrimento é uma das lições que a gente leva, né? Então, o sofrimento pode ser o nosso maior professor. Então, quando ele chegou lá, no auge né, da expansão de território dele, e ele sentiu um tremendo vazio, uma tremenda vergonha, ele não pegou aquilo e, enfim, e decidiu fazer, enfim, coisas erradas, né? Continuar, já que tá ruim, vamos continuar no ruim mesmo. Não. Ele pegou aquele sofrimento, refletiu e decidiu mudar. Então, essa é uma lição importantíssima que a gente tem com o Rei Ashoka. A segunda é que a verdade, né? A verdadeira grandeza da vida é servir aos outros. Uma vez que a gente consegue transformar a nossa vida, o nosso coração, e também em paralelo, né? Não precisa, primeiro eu preciso transformar, eu preciso, né, ir para um monte ou para uma caverna e meditar. Não é sobre isso, mas é sobre a gente conseguir, talvez em paralelo, transformar também a vida de outras pessoas. Então, um serviço, ser uma pessoa que está servindo a outras pessoas. Isso é fundamental. Então, ele criou hospital, ele plantou árvore, né? E ele decidiu propagar esse budismo lá na Índia, né? E a terceira lição é justamente que você pode mudar. Você não precisa ser quem você é, se você não gosta do seu caráter, né, da sua personalidade, você não precisa se manter quem você é para o resto da vida. Olha só, uma pessoa que foi treinada para expandir território, treinada para ascender no poder, treinada para não se preocupar com a vida das outras pessoas e somente
né, chegar no objetivo dele, ele conseguiu mudar. Então você, eu, todo mundo pode, né? E quando a gente acaba encontrando uma grande filosofia de vida, isso facilita muito, né? Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte, é assim, quem é que você quer ser? Não é o que você quer ter, o que você quer conquistar, como foi, né, no caso dele, né, que ele conquistou território, expandiu e tal, eliminou tais pessoas. Não é sobre isso. É quem você quer ser. E o que você está fazendo para você ser essa pessoa? Quer ser uma pessoa mais justa? Olha só, ele começou a ser conhecido como o justo. A pessoa que está no caminho do meio, né? Então, assim, fica com essa reflexão. Quem é que você quer ser? Quem que você quer, né, se tornar? E o quanto você está trabalhando para isso. Então, eu deixo vocês por aqui, mas aproveita, comenta, me fala o que você acha. Se você conhecia o Rei Ashoka, eu acho que em português as pessoas falam Ashoka, mas eu vou falar como a minha amiga me ensinou. E conta pra mim o que você achou desse vídeo, se você gosta de coisas históricas assim, um pouquinho diferente, com um pouco mais de densidade, né, de história do budismo, que não é atrelado somente ao budismo de Nichiren Daishonin. Enfim, aproveita, se inscreve no canal, me fala o que você achou, compartilha o vídeo e te vejo no próximo. Tchau, tchau!